você vai saber o que fazer, né? O que você tem que preparar dentro da sua empresa para fornecer de dados caso o Ministério do Trabalho bate na tua porta. Primeiramente, você tem que ter um PGR atualizado, documentação toda atualizada, incluindo os riscos psicossociais mapeados conforme NR1, avaliação ergonômica preliminar, conhecida AEP, comprovando a análise, né, dos fatores psicossociais conforme NR17, que estão impregnados ali da NR17 com relação aos fatores. Registros de auditorias internas comprovando o monitoramento contínuo dos riscos, como é que você está monitorando os seus riscos ali para o processo de monitoramento, inclusão e avaliação. Registro de treinamentos. Então, esses são principais que você precisa se preparar com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, com relação aos riscos psicossociais. Eu vou falar uma dica importantíssima, né? Mantenha toda a documentação em pastas, documentação física e digital. Por que eu falo física e digital? Porque se você tiver qualquer dano em uma dessas duas áreas, você tem uma física e uma digital. Se você se perder a digital, você tem a física e vice-versa. Então, isso que é importante você ter. Onde estão descritos os riscos psicossociais no seu PGR? Onde eles estão sendo mapeados? E outra pergunta: que medidas foram tomadas para mitigar esses riscos? O que foi que você fez, a sua empresa fez? E o que você vai dizer? Os riscos psicossociais eles são identificados conforme a NR1, detalhado no PGR, lá no seu inventário. Aí você vai implementar todas as estratégias preventivas, conforme ali a graduação dos riscos, com ajuste na organização do trabalho, apoio psicológico e treinamento. São todas essas junções aí e as medidas de controle são necessárias para que você possa justificar o processo de integração no processo aí. E o PGR é atualizado periodicamente, manter essa periodicidade no monitoramento dos riscos contínuos de forma sistemática, para garantir que você está mapeando, que o documento não é um documento de gaveta como o outro documento anteriormente, o PPRA, que é um documento de gaveta. O PGR não é um documento de gaveta, é um documento dinâmico. Então, isso são coisas importantes que você precisa saber. Está também incluído a avaliação dos riscos psicossociais. E depois você vai aplicar, né, os questionários validados, alguns questionários é, voltados para os riscos psicossociais, os fatores, né, dos riscos psicossociais, né, fatores de estresse, assédio, sobrecarga, tudo voltado para os fatores psicossociais. E a justificativa, né, você vai justificativa com relação a isso. Realização, né, periódica, conforme a NR17, considerando os aspectos cognitivos e emocionais, ali que os questionários eles trazem nessa abordagem. Os riscos psicossociais são identificados conjuntamente com os riscos ergonômicos, garantindo a conformidade. Então, está dentro desse processo aí da análise é, ergonômica, no caso aqui, riscos psicossociais. E aí, o que você vai apresentar? Você vai apresentar um plano de ação implementado para mitigar os riscos identificados dentro do PGR. Aí você fez todo o processo de identificação, levantamento, graduação, aí você vai apresentar o plano, o que você é, colocou como medida de controle para mitigar esses riscos. As suas políticas internas, voltadas à saúde mental, assédio e gestão de estresse. São documentações, programas, políticas necessárias para justificar as ações necessárias que você irá incorporar dentro das medidas de controle voltadas para os riscos psicossociais. E as evidências da mudança organizacional, né? Se existe alguma melhoria na jornada de trabalho, novos treinamentos, suporte psicológico, todas essas informações são necessárias para você demonstrar que você está fazendo uma gestão e principalmente traçando umas medidas de controle de riscos, voltada para riscos psicossociais. Então, justificando tudo isso, né, com base na NR1, que ela preconiza as questões dos fatores de riscos psicossociais que estão atrelados aos riscos ergonômicos, quando você vai fazer a sua análise preliminar de riscos, ali, análise ergonômica preliminar, que estão dentro ali da NR17. Eles, né, exigindo as adaptações do ambiente. Essas mudanças foram implementadas conforme os relatórios que vocês vão demonstrar dentro da sua empresa. E os treinamentos, capacitação com relação a tudo, aos riscos psicossociais. Você tem que manter os registros de treinamentos ali, documentações, ficha de presença, treinamentos voltados aos riscos psicossociais, saúde mental, ergonomia. Tudo isso vai justificar que o seu colaborador, as pessoas que trabalham no ambiente de trabalho, elas foram treinadas nesses aspectos. E elas sabem quais são as medidas de controle necessárias para mitigar e controlar esse tipo de risco. Outra coisa, documentação de participação, né? Como eu falei, a lista de presença, conteúdo programático e materiais utilizados no treinamento. Tudo isso será necessário para que você apresente isso caso houver uma auditoria do Ministério do Trabalho. E outra coisa importante, que não basta somente você ter esse registro, você ter, né, a lista de presença, documentação e treinamento, tudo isso. Mas se realmente tudo isso foi eficaz,
se realmente teve algum feedback das pessoas que estão envolvidas no processo. Isso ajuda a ter a melhoria do processo se realmente a situação está sendo avaliada. E tudo isso tem que estar com conformidade com a NR1 e a NR17, voltada para a ergonomia do trabalho. E a capacitação da liderança, na gestão de riscos psicossociais, que são o cerne do processo. A liderança, capacitando a liderança com relação à identificação dos riscos e o tratamento e a gestão de tudo isso. Então, isso é importantíssimo para você ter. E o que mais? Fazer um monitoramento e revisão contínua dos riscos psicossociais. Ou seja, você faz todo o levantamento, você faz ali a graduação dos riscos, você mapeia tudo, faz as medidas de controle, mas, como eu disse, todo o processo ele precisa ter um monitoramento. Ou seja, se houver qualquer mudança ali no cenário que possa comprometer a questão da saúde mental, física do trabalhador, precisa esse monitoramento contínuo. Porque qualquer coisa que houver, qualquer mudança que houver, o próprio documento do PGR deve ser revisado, as pessoas devem ser treinadas, toda a documentação esteja em prontidão para a fiscalização. Então, isso é importante. Os registros, a reavaliação dos riscos sociais, você tem que reavaliar se houve qualquer processo de mudança. Ações corretivas e ajustes serão feitos com base nas revisões periódicas do programa, do PGR. Então, justificando, né, o GRO, a NR1, exige monitoramento contínuo dos riscos. Você tem que criar um processo, uma sistemática para fazer esse monitoramento contínuo dos processos dos riscos e, claro, dos riscos psicossociais. Na empresa, de forma periodicamente, os riscos devem ser identificados. É implementados os ciclos de melhoria contínua, nós temos que fazer todo esse processo, onde os dados serão analisados e as ações ajustadas de forma estratégica. Os indicadores de bem-estar organizacional são acompanhados, reportados periodicamente. Você deve fazer todo esse processo. No processo do bem-estar da organização, através dos seus treinamentos, informar ali para os seus colaboradores todo esse processo. Isso é totalmente importante, faz necessário para você garantir que seu processo está sendo identificado, os riscos e tudo mais. E concluindo, né, tudo isso que nós falamos, para você ter um sistema robusto, realmente eficaz, para garantir a saúde física e mental dos trabalhadores, você tem que realmente monitorar, de forma continuamente, criar um sistema de monitoramento ali, né, ajustando toda a documentação, a periodicidade das revisões, da inclusão, identificação, das inclusões, medidas de controle, toda a documentação esteja de forma, as evidências de treinamento bem implementadas, ações, treinamentos, capacitações de pessoas, relatório, né, da avaliação ergonômica em dia, com foco nos fatores psicossociais, e o PGR atualizado. Tudo isso vai garantir um sistema robusto de gestão, incluindo ali os riscos psicossociais. E resumindo de forma bem interessante, é que sempre nós vamos falar sobre PGR atualizado. Em qualquer situação, o PGR deve ser atualizado para você mostrar todas as informações, tudo que você ao longo do tempo fez e que você garantiu que o seu sistema ele é monitorado, você tem uma sistemática de identificação, né, usa a matriz de risco para você graduar os seus riscos e avaliar, né, claro, o inventário, faz todo o seu inventário, incluindo os riscos psicossociais e também o seu plano de ação com as medidas pertinentes ali para controlar, eliminar o risco dos fatores psicossociais e manter todas essas evidências em dias para que você tenha um sistema monitorado e que você possa, qualquer momento que passar por uma fiscalização do trabalho, você possa ter êxito dentro do teu sistema e realmente comprovar que a tua empresa ela cumpre com os requisitos normativos, das NRs, e também ela se preocupa com o trabalhador.